Olá, sejam bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. No vídeo de hoje, falaremos sobre Brief Illness Perception Questionnaire, que é o breve questionário da percepção da doença. Antes de falar do questionário em si, é importante contextualizar o porquê que esse questionário foi criado. Até meados do século XX, as principais causas de mortalidade eram doenças infecciosas. Porém, os avanços na medicina e na farmacologia mudaram esse cenário. Atualmente, as doenças crônicas são as principais causas de morte no mundo, influenciadas por fatores comportamentais e ambientais. Assim, suas causas que antes eram consideradas de origem estritamente biológica passaram a ser atribuídas também a diversos fatores psicológicos ou sociais. Neste cenário, onde as enfermidades crônicas transmissíveis e não transmissíveis são altamente prevalentes, observam-se mudanças em relação ao papel do indivíduo enfermo, que é estimulado a participar ativamente dos processos de cuidado com a saúde, nos quais o estilo de vida pode ser determinante para o desenvolvimento e/ou agravamento de sua condição de saúde. Na prática, observa-se que as pessoas apresentam frequentemente distorções a respeito da sua enfermidade, que influenciam seu comportamento de adesão ao tratamento e estratégias de enfrentamento. Toda essa mudança de comportamento frente a uma doença crônica despertou o interesse de profissionais de saúde, especialmente psicólogos, em se dedicar à compreensão dos fenômenos envolvidos na manutenção de comportamentos e estilos de vida não saudáveis. Com isso, surgiram os modelos de autorregulação, que destacam o papel ativo e intencional do indivíduo para garantir uma meta almejada. Um dos modelos de autorregulação mais conhecidos é o de Leventhal, onde, partindo do pressuposto que uma doença representa um acontecimento negativo com possível impacto na integridade e bem-estar da pessoa, o valor dessa ameaça é definido com base nas representações que o indivíduo possui da doença. Assim, na tentativa de compreender a natureza da relação entre a doença e estratégia de enfrentamento, foram desenvolvidos alguns instrumentos com base no modelo de autorregulação de Leventhal. E um desses instrumentos é o breve questionário de percepção da doença, que é uma versão reduzida do Revised Illness Perception Questionnaire. O questionário é constituído por 9 itens, sendo 8 deles desenvolvidos a partir do resumo dos itens do IPQR. Todos os itens, exceto o 9º, são respondidos utilizando uma escala de 0 a 10. São 5 itens de avaliação das representações cognitivas da doença: consequências, item 1, dimensão temporal, item 2, controle individual, item 3, controle do tratamento, item 4 e identidade, item 5. 2 itens avaliam a representação emocional: a preocupação no item 6 e emoções no item 8. Um item avalia a compreensão da doença, que é o item 7. O 9º item é referente à escala causal, já anteriormente utilizado no IPQR. Essa avaliação causal é feita por uma pergunta final, onde os pacientes são interrogados sobre os fatores causais mais importantes associados à sua doença. As respostas relacionadas a esse último item podem ser agrupadas em categorias, como estilo de vida, estresse e hereditariedade. Para computar os scores, inverte-se as respostas dos itens 3, 4 e 7 e soma os resultados dos itens 1, 2, 5, 6 e 8. Scores elevados indicam uma maior percepção de ameaça da doença. Bom, então esse é o questionário. Logo no início, ele oferece algumas instruções. É importante explicar que esse questionário é sobre o que o paciente pensa sobre sua doença. Não existe resposta certa ou errada. O que importa é que ele escolha a alternativa que melhor represente a maneira como ele percebe a sua doença. Por exemplo, quanto você acha que é responsável pela sua saúde? E aí o paciente precisa escolher entre 0 e 10, onde 0 seria não sou responsável pela minha saúde, e 10, sou totalmente responsável pela minha saúde. Para a questão acima, caso o paciente pense que tem muita responsabilidade pela sua saúde, mas que não é totalmente responsável por ela, poderia circular o número 8 ou 9, por exemplo.
Se ele acha que tem pouca responsabilidade pela sua saúde, poderia circular o número 1 ou o número 2, e assim por diante. E ele faria da mesma maneira para as questões a seguir. Questão 1. Quanta doença afeta a sua vida? 2. Quanto tempo você pensa que sua doença irá durar? 3. Quanto controle você sente que tem sobre a sua doença? 4. Quanto você pensa que o seu tratamento pode ajudar a melhorar a doença? 5. Quanto você sente sintomas, sinais, reações ou manifestações da sua doença? 6. Quanto você está preocupado com sua doença? 7. Até que ponto você acha que compreende sua doença? 8. Quanto sua doença o afeta emocionalmente? Por exemplo, faz você sentir raiva, medo, ficar chateado ou depressivo? A questão 9, ele irá listar os fatores mais importantes que acredita que causaram sua doença. Então, no vídeo de hoje, falamos sobre o breve questionário de percepção da doença. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e nos siga em nossas redes sociais.